Nós te amamos tanto e precisamos tanto do Senhor, mas se te amamos é porque nos amou primeiro. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. Foi uma fé viva que nos trouxe aqui e agora eu quero pedir que essa fé se estenda, meu Deus, para que o objetivo de crescer seja atingido. Então, que a fé não fique apenas no chegar até aqui, mas que ela se expanda. Em crer na palavra, pegar a palavra, receber a palavra, e que a palavra entre de forma revelada. Se algo que tem o poder de interromper, impedir o nosso trabalho, nos perdoa, perdoa as nossas falhas e erros, o que falamos, pensamos, fizemos. Perdoa, Senhor, nos perdoa, passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito, passa do teu sangue sobre a igreja, sobre todo o nosso ministério, passa do teu sangue sobre os templos, os nossos líderes em todo lugar, que a palavra seja pregada com temor, com responsabilidade, fala aos corações, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira da reunião, mas que seja uma reunião que tem o poder de nos iluminar, de nos fazer ver, que nos ajude a entender. Nós queremos ir para um outro nível, para um outro patamar, nós queremos crescer. E a gente sabe que tudo depende da gente. O Senhor está sempre pronto a nos abençoar. A falha não está no Senhor, não é o Senhor que é o impedimento da nossa vida, mas nós somos o impedimento da nossa própria vida. Porque muitas vezes não nos colocamos na posição certa, não damos atenção ao que devemos dar, não nos submetemos ao que devemos nos submeter, não nos atentamos para aquilo que precisamos. Mas eu quero te pedir aqui agora, que a tua misericórdia nos cubra, que a unção do teu Espírito venha sobre nós. Nós queremos crescer, Senhor. A começar por mim, eu imploro, eu quero crescer, eu quero andar cada dia mais em verdade, em sinceridade, em temor. Eu quero evoluir no Senhor. Eu quero junto com a igreja crescer. Que possamos juntos nessa caminhada para o céu, evoluir dia após dia. Em ouvir a sua voz, em discernir. Ó Deus, nos ajuda. Passa do teu sangue sobre nós, sobre a igreja, sobre todos nós. Eu repreendo toda obra maligna, laços, armadilhas, todas as obras do mal, toda obra demoníaca contra nós, laços e armadilhas contra nós, eu quebro em nome de Jesus. Setas demoníacas contra nós, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Toda obra do mal, laços, armadilhas, setas, para dispersar, para atrapalhar, eu repreendo em nome de Jesus. Toda obra do mal, todo mal que foi, meu Deus, que se levantou contra nós, contra esse trabalho, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu consagro esse trabalho ao Senhor, eu abro o nosso terceiro jejum, eu abro agora em favor de todo o nosso povo, meu Senhor. Nós abrimos, Senhor, o nosso jejum e nós oferecemos já o nosso sacrifício ao Senhor. E não paramos mais, é palavra, é oração, até, Senhor, meu Pai, vamos nesse jejum, até dar início ao meio-dia, o encerramento, com a oração, até 19h30 de amanhã, nós não paramos, vamos até o fim, para chamar a sua atenção, buscar com sinceridade, dizendo o tempo todo, Deus nos ajuda, nós precisamos da tua ajuda, da tua misericórdia, do teu poder na nossa vida, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, e é isso que nós precisamos, da sua ajuda, Senhor. Então, meu Pai, que seja um trabalho de definições, de respostas, de milagres, que o teu povo viva milagres, definições, o que está embaraçado, que seja desembaraçado, desamarrado, ó meu Deus, que cada um viva seus milagres e que cada um cresça de tal maneira que possa viver cada vez mais, meu Deus, aquilo que o Senhor preparou, as suas promessas, porque o Senhor tem coisas
boas, maravilhosas preparadas para nós, promessas estrondosas, e o Senhor está pronto a fazer, basta nos posicionarmos. Então, Pai, nos ajuda, Senhor, nesse processo de crescimento, para que possamos nos colocar na posição certa e agradar ao Senhor, para que possa agir na nossa vida. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui. Assuma o controle deste trabalho, fala aos nossos corações. Toma, Senhor, cada vida, e ao sairmos daqui, que possamos estar com outro entendimento, com a nossa mente tenha sido ampliada, que as vendas caiam, Senhor, as escamas, os agravos, o agravo dos ouvidos, Senhor, a falta de discernimento, nós queremos discernimento, nos dê sabedoria, inteligência, discernimento, visão. Senhor, eu oro por sabedoria, eu oro por visão, eu oro para que o Senhor nos ajude a discernir, meu Pai. O espiritual discerne tudo, Pai querido. Nos dê um espírito estável, continuista, consistente. Nos ajuda a evoluir, a crescer, a dar condições ao Senhor, a cada dia, do Senhor agir na nossa vida. Te amamos de todo o nosso coração e precisamos do Senhor. Agora eu te peço, assuma o controle deste trabalho. Assuma, Senhor, eu não tenho competência para estar aqui, eu preciso do Senhor, eu preciso de graça, de unção. Assuma, Senhor, e toma, fala. Eu não sei o que o teu povo precisa, mas o Senhor conhece as nossas necessidades. Abençoa cada um grandemente e nos leva, Senhor, ó meu Pai, a um crescimento contínuo para a glória do teu nome. Te amamos muito, obrigada por tudo, pela vida, pela salvação, por mais esse dia, por essa oportunidade, por essas portas abertas, pela liberdade de poder estar aqui falando com o microfone, porque eu sei que muitos dos nossos irmãos não têm. Muito obrigada, Senhor. Agora, Espírito Santo, a reunião é sua, os corações, nós te pertencemos, assuma o controle de tudo. Obrigada, amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Isso é muito bom. Quando isso entra, ninguém pode mais tirar. Porque nós, pelo menos eu, vivi muito tempo com uma ideia de escassez, uma visão, uma fé totalmente negativa, crenças negativas. Então meu Deus, parece que para os outros era possível, para mim não era, não ia dar. E aí quando você crê realmente em todas as coisas, eu sou mais que vencedor, é um espírito, você pega isso, você acredita nisso. Não, se alguém pôde, eu também posso, é para mim, vai acontecer, eu creio nisso, eu vou continuar crendo, tudo é possível que creio, vou perseverar nisso, é para mim. Então você muda a sua visão de vida, você muda a sua mentalidade, você muda a fé, e é o que eu sempre falo, muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados vão mudar. Isso é sempre. Então, esse é o espírito que você tem que manter em qualquer situação. Mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor, sou mais que vencedora em absolutamente tudo. Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética. Para 2019, Emanuel, Deus é comigo, Deus é conosco. Eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. E falando de visão, Mateus 6, 22 e o 23 diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, a sua visão de vida, o seu olhar para a vida, a forma como você olha, porque a gente sabe que a gente não olha, não é com esses olhos, mas com a nossa mente. Então, a sua visão em relação à vida está totalmente relacionada à forma que você pensa, o que está dentro da sua cabeça. Então, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, negativo, incrédulo,
uma pessoa pessimista, para baixo, todo o seu corpo será cheio de trevas, porque é isso que você vai trazer para a sua vida. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Na Amplificada diz assim, os olhos são as lâmpadas do corpo. Então, se os seus olhos estiverem claros, espiritualmente perceptivos, todo o seu corpo estará cheio de luz, se beneficiando dos preceitos de Deus, se beneficiando de tudo que é promessa, tudo que foi garantido por Deus. Mas se os teus olhos são maus, espiritualmente cegos, em relação às coisas de Deus, o que está assegurado para cada crente, para cada pessoa que crê, todo o teu corpo estará cheio de trevas, sem os preceitos de Deus, não vai viver nada, não vai ter nada de Deus lá. Então, se a luz dentro de você, seu eu interior, seu coração, sua consciência, são trevas, escuridão, grande e terrível, é essa escuridão. E sabe, tem muitas pessoas que chegam em Jesus desta maneira e elas ficam uma vida inteira dessa maneira. A palavra não traz essa renovação, porque elas não absorvem, elas não creem, elas não dão lugar a essa mudança de mentalidade, consequentemente essa mudança de olhar para a vida. Elas não conseguem olhar para a vida com esperança, com certeza, com convicção, com otimismo. Elas se deixam levar por aquilo que entrou ao longo da vida e se tornaram negativas, incrédulas, pessimistas, acabam tirando sempre, ao invés de tirar o melhor, tiram o pior, sempre tem um olhar para baixo, sempre estão esperando o pior. E isso é uma contradição tão grande, porque um crente viver assim, que um ímpio viva assim, tudo bem. Mas um crente viver assim não é normal. Não é saudável, naturalmente, para ninguém, mas para crente não é normal. Porque se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, e se eu creio em Jesus, eu recebi Jesus como meu Salvador, eu então tenho o Espírito Santo, eu recebo o Espírito Santo, eu passo a ser templo do Espírito Santo, ele passa a habitar na minha vida. E o Espírito Santo é luz, é vida, é alegria, é paz. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, que é o cumprimento da palavra, é paz e alegria no Espírito. Então, eu tenho o Espírito Santo que me guia, que me orienta, que me ensina, que me faz ver além, que me instrui e a presença dele faz com que eu tenha uma sensibilidade diferenciada. Então nós podemos ver numa passagem onde Davi cortou só a bordinha do manto do Saul e ele teve assim um aperto dentro dele. Um aperto, era o Espírito Santo dizendo, para, não continue. E estava todo mundo dizendo, olha, Deus entregou seus inimigos nas suas mãos, olha e tal, porque o Saul entrou bem na caverna em que ele estava escondido. E ele estava escondido por causa do próprio Saul. Ali podia ter acabado com Saul, com aquele problema. E a hora que ele só cortou, o Espírito Santo já fez com que ele percebesse, para por aí, não continue que você vai ter problemas na sua vida. E claro, que se ele tivesse tocado no Saul, que ele mesmo disse, não toqueis nos meus ungidos. A Bíblia diz, não toque. Está escrito, nós jamais eu tocaria no ungido do Senhor. Não posso fazer uma coisa dessa. Ele jamais teria chegado onde ele chegou.
E foi o Espírito Santo que naquele momento acendeu, porque eu sempre falo que o Espírito Santo é como um semáforo, o sinal vermelho, para, porque se você passar daí, você vai ter problemas. Então, quando a gente recebe o Senhor, nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida e Ele passa a nos guiar e nos orientar. Então, não dá para a sua vida ser a mesma. Se eu tenho o Espírito Santo morando na minha vida e continuo negativa, olhando de forma totalmente escura, tudo são trevas para mim, está errado. Eu preciso de renovação mental. Porque a fé, ela me traz uma segurança de que eu vou viver o que eu estou lendo. Eu creio na palavra, eu creio em Deus, eu creio no que Ele está falando. Que nós pregamos ainda na segunda-feira, eu velo, ninguém precisa velar, eu mesmo velo, pela minha palavra para cumprir. Então, como é que eu sou uma crente que tem um Espírito Santo e a minha visão de vida é negativa, incrédula, não vou conseguir, não vai dar certo para mim, não vai acontecer na minha vida, não é para mim, e é nesse ponto que muitas pessoas ou se amargam ou desistem. Elas acabam abrindo mão. Por que tem tanta gente que não... É como se ela tivesse toda enrolada, sabe? Presa, amarrada. Ela está ouvindo a palavra, mas ela vive travada. Porque ela não quer tem medo de se frustrar, está esperando o momento certo. Ela tem uma cabeça que trava a vida dela. Eu estou esperando o momento ser favorável. A palavra de Deus nos ensina o tempo todo que isso é uma bobagem. Esse negócio de eu esperar o momento favorável para tomar uma decisão na minha vida. O momento favorável, tanto que a Bíblia diz, a hora é agora, o dia favorável é agora. É hoje, é agora. Eu estou esperando que as coisas fiquem mais fáceis. Então são pensamentos que vão travar você num lugar. E as pessoas que já começam a pensar nos problemas que elas podem ter, e aí elas desistem. Elas pensam. E a Bíblia diz, planta de manhã e à tarde. Não deixa suas mãos ficarem à toa. Quem fica olhando para a nuvem, para o vento, sei lá para onde, não vai plantar, não vai colher, não vai fazer nada. Então vá dar passos de fé na sua vida. E quantas vezes eu vejo gente que já com medo de ter um problema, com medo da dificuldade, com medo do desafio, ele já para. Isso é loucura. Não pode. Isso não é bíblico. Eu estou com medo de problema, então não vou fazer. Eu estou com medo da dor, então não vou agir, eu vou ficar travado aqui. Eu estou com medo de me frustrar. Tem gente que diz, e se eu me frustrar? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Não, eu vou enfrentar, eu posso enfrentar, não vou me frustrar, porque não tem essa de se frustrar. Não, e se não der? E se não der certo? Peraí, eu tenho uma palavra de Deus, eu vou dar meus passos de fé e vou crer que Deus vai agir na minha vida. E ponto. E tudo eu pego como experiência. Porque às vezes a pessoa diz, isso não deu certo. E a experiência que você ganhou? O quanto nós crescemos com os nossos passos de fé? Não é porque você ficou parado no mesmo lugar que você está isento de frustração, de problemas. A vida, essa é a vida. Eu não entendo às vezes essa atitude, como que isso é vida. Então, vida significa enfrentar desafios, ter circunstâncias diversas,
Em cada tempo eu tenho uma circunstância, eu estou vivendo um tipo de situação, um tipo de problema, isso é vida. Às vezes você se frustra, você tem aquele sentimento, mas não necessariamente você foi derrotado. Apenas as coisas estão difíceis. Mesmo você vivendo um momento muito bom, você pode ter situações desagradáveis, isso é vida. E às vezes é como se as pessoas vivessem, elas não vivem os momentos, elas estão sempre num outro tempo. Eu sei porque eu já vivi assim. E eu tive que ser atrapalhada por Deus. Eu nunca estava no tempo que eu tinha que estar, eu estava sempre correndo, porque aí eu tenho que ir para outro tempo, então eu estou correndo para ir para lá, até que o Senhor foi me ensinando, não, esse é o seu tempo, você tem que viver isso aqui, desfruta disso aqui, fica quieta aí. Vai trabalhando o que você tem que trabalhar, e eu te levo para lá. E quando você chegar lá, viva aquele momento, que daí eu te levo para lá. Quando você chegar lá, viva aquele momento, e eu te levo para lá. E vá aprendendo em cada momento, e não fique atada, não deixa nada travar você. O medo de se frustrar, o medo de não dar certo, o medo de ser criticado, o medo de não acontecer. E eu fico esperando o momento favorável, o momento perfeito. E eu estou com medo de agir. E algo não caminhar como eu idealizei. E aí eu fico num lugar onde eu não dou condições para Deus agir. Porque eu acabo me enchendo de um monte de sentimentos miseráveis. A dúvida vai tomando conta, a incredulidade vai tomando conta, a pessoa tende a ficar negativa, medrosa. Quantas pessoas que quando sofreram algum tipo de situação frustrante, ficaram paradas lá, estão lá até hoje. E não tem atitude. A passividade é demoníaca. A inércia, o diabo usa do desânimo, da passividade, da inércia, para travar as pessoas. E o que está por trás disso? Algum sentimento miserável, como medo, que veio de uma decepção, e consequentemente, então, isso gera uma incredulidade, porque medo e incredulidade são a mesma coisa. Dúvida, está ali, será que eu vou, será que eu não vou? Deus está falando. E aí a pessoa, ela cede muito para as coisas que ela está lendo, que ela está ouvindo, para o momento que ela está vivendo. Então ela olha para aquilo e ela define a vida dela em cima daquela circunstância, em cima daquele momento. E aí Deus está falando com ela, vai, eu estou com você, vai, arrisca, vai. É igual quando a gente pega uma criança e começa a incentivar ela a andar. Ela cai, você põe ela de pé, e se ela cair, bater o rosto em algum lugar, você não vai dizer para ela, nunca mais tente andar novamente. Você vai botar e vai dizer, vai andar. Você vai andar. Vamos lá. Todos nós caímos, nossas crianças caíram, mas nós levantamos, vá. E quando estamos ensinando a andar de bicicleta, quantos tombos elas tomam? E ralam aqui. E você, pelo menos eu jamais fiz uma coisa dessa. Está doendo. Sobe e vai, meu filho, que passa. Sobe e vai. Vai. Continue. Deus está o tempo todo dizendo, continue. Vá, se livre dessas algemas, dessas correntes, dessas cordas que te prendem. Você precisa mudar essa visão. Não pode viver como um cego espiritual, nem olhando para a vida e enxergando só dificuldade. E, meu Deus, sempre vem, e se não der certo? Ainda tem muito crente que vive assim. Ai, mas e se não der certo? Ah, então, porque ele falou. Ah, e se não der? Para. Não é isso que você está aprendendo. Você declara, você profetiza, você possui, você dá os passos de fé e você segue a vida. Até o que não deu certo naquele momento você usa
como experiência, porque você sabe bem que se você colocou as coisas diante de Deus, Ele está trabalhando em seu favor. E é o que nós falamos na segunda, os pensamentos dele são mais altos. E um momento é só um momento. Mas é lamentável que muitos crentes ainda definam a vida por um momento. Minha vida vai ficar assim. Não, sua vida só vai ficar. Aliás, ela nem vai ficar assim. Porque as coisas estão mudando o tempo todo. Se você não age a sua vida, tudo está andando. Então, ou pode piorar, se você não faz nada, não busca. E se você busca, tudo pode evoluir, tudo pode crescer. Então, tudo está mudando, tudo está evoluindo, as coisas estão andando. Se você não muda, as coisas estão mudando. Às vezes você tem lá a oportunidade de fazer algo naquele momento, tem unção para aquilo e simplesmente você não aproveita. Outro pega. Vamos ler 2 Samuel e lembrar um pouco, falar um pouco dessa história. 6. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Bom, esse foi um momento de grande avivamento. Me parece, mais do que quando Davi foi coroado, o momento mais estonteante e poderoso da vida dele. Que foi o momento em que ele estava levando a arca de volta para Jerusalém. Essa arca tinha sido capturada lá atrás, nos dias de Eli ainda. E já falamos, vou gastar muito tempo com isso hoje. E ficou um tempo nas mãos dos filisteus e pragas vieram, eles foram obrigados a devolver. E depois essa a arca ficou na casa de Abinadab, o qual não aproveitou nada, e no final ficou na casa de Obed-edom, que em 3 meses o homem pobre que morava à beira da estrada viveu assim uma enxurrada, uma inundação, melhor dizendo, de bênçãos na vida dele, que a fama correu. E Davi, que tinha deixado a arca lá por causa da morte do rapaz que estava junto com ele, filho de Abinadab, ele ficou tão assim tenso com aquela situação e preocupado e temeroso que largou. E a bênção na casa de Obed-edom deu uma força para ele. E ele foi saber como é que funcionava para ir buscar a arca, porque ele tinha feito ao modo dele. Eu preguei esses dias sobre isso. Então você conhece bem a história, e se eu entrar muito nela, eu saio dessa aqui, que é o nosso foco hoje. E ele estava muito animado, porque nós vemos em todo o processo da vida do Davi, uma necessidade de Deus. Ele tinha uma necessidade muito grande pela presença de Deus, coisa que Saul não teve, tanto que no reinado de Saul nunca se preocupou, nem perguntou pela arca, nem quis saber de arca, coisa nenhuma. E enfim. E agora ele estava indo buscar a arca, que antes não tinha dado certo, até porque ele fez ao modo dele, e aí agora ele foi saber como é que era o modo de Deus, e ao modo de Deus ele fez e deu certo. E foi nessa passagem que a cada 6 passos ele oferecia sacrifícios ao Senhor, e foi assim, algo muito grande. Um grande avivamento em Israel e Jerusalém, todos estavam transbordando, aqui ao som de gritos de alegria. Então Davi foi buscar e ele dançou, que esse dançar quer dizer adorou, com todas as suas forças perante o Senhor.
Era uma maneira dele adorar, e ele buscou. Então eu vou usar essa palavra. Ele buscou, ele adorou com todas as suas forças. Toda a força que ele tinha, ele colocou naquilo. Era um momento ímpar. Porque a arca representava a presença de Deus. Então ele estava trazendo a presença de Deus de volta para Israel. Então aquilo era um marco. Dias de glória. E todo mundo podia ver Davi botando toda a força dele naquele trabalho tão especial de trazer de volta o retorno da arca para Jerusalém. E todos aqui, era o som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que entrando a arca do Senhor, então é a presença de Deus, na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Ou seja, ela teve vergonha dele. A história da Mical, nós vamos falar. Eu quero que você preste muita atenção, porque tem muito crente Mical. A síndrome de Mical, olhar crítico, orgulhoso, de superioridade. A Mical representa aquele tipo de crente que está sentado no banco, só observando. E muitas vezes, só criticando. Interessante que Mical quer dizer semelhante a Deus. Mas ela não tinha nenhuma semelhança com Deus. Quem era o Deus da Mical? O Deus de Israel. Mas Mical era totalmente cega espiritualmente. Pensa uma pessoa cega, um crente cego. Crente de janela. A Mical você pode compará-la a um crente de janela. Mical parou no tempo, o tipo de gente que para no tempo, por conta de todos os sentimentos que vai alimentando. Gente que não supera as coisas que aconteceram. A história dela, ela não superou. Ela viveu amargurada, infeliz, e nitidamente ela não suportava a felicidade dos outros e vitórias. Ela não tirou o velho para Deus dar coisas novas. Diante daquele tempo de avivamento, Mical era só uma espectadora da vida. Só isso. Vivia somente para observar e diminuir o que estava realizando ali. E você vai ver até o final isso aqui. Agora deixa eu lembrar um pouquinho da história de Mical, quando Davi lutou contra Golias e venceu Golias. Havia um prêmio que era se tornar genro do rei, a isenção de impostos para a família e mais uma quantia em ouro e prata e tal. A moça que era filha de Saul, que seria entregue ao vencedor, seria Merabe. Mas Merabe foi dada a Adriel, que provavelmente não quis, mas a Bíblia diz que Mical amou Davi. Acho que ela olhou e amou Davi. O Saul, quando ficou sabendo que ela gostava do Davi, ele decidiu, então, usá-la. A Bíblia diz isso como uma isca. Como ele já estava com ciúme, com inveja, as mulheres tinham cantado aquela música, ele muito fraco, se sentiu inferior, inseguro. E então, passou a ter inveja do Davi, um espírito demoníaco entrou na vida dele, e aí ele ficou endemoniado mesmo, terrível. Nunca ficou a vida inteira perseguindo o trono, perseguiu, que por fim começou enlouqueceu, só fazia bobagens. Tendo tudo, jogou tudo fora
por causa de sentimentos miseráveis. A Mical, então, o Saul, querendo pegar Davi, disse, como você não tem o dinheiro aí, o dote para dar, porque tinha que pagar um dote, ele disse, eu não quero dote, eu quero que você me traga 100 prepúcios de filisteus. Mas, na verdade, ele achou que o Davi não ia conseguir uma façanha dessa. E deu um prazo para ele. O que ele ia fazer com tantos prepúcios de filisteus, não sei, mas a intenção dele era exatamente que Davi, quem sabe, fosse morto ali. Davi foi e trouxe 200, matou 200 filisteus e trouxe num tempo recorde. Ele deu a Mical se tornou esposa dele. Ele começou a perseguir até que um dia ele cria toda uma situação, quer matar, mandou buscar, ela inventou que ele estava dormindo e ajudou ele a descer por uma janela. Aqui nós já vemos que ela não estava disposta a sair da condição de princesa, porque ela já nasceu com um pai rei. Então você vê que ela, apesar do Deus dela ser o Deus de Israel, ela estava num nível, e a mentalidade dela era de uma pessoa que estava numa condição superior, até porque ela já era princesa e Davi não era nada. Tanto que ele mesmo fala, como é que eu vou ser genro? Um cara, ele usa essa expressão, humilde e pobre como eu. Só que ele já tinha se tornado um herói nacional. Ele venceu o Golias que ninguém tinha vencido. Estava lá 40 dias, vinha 2 vezes por dia, humilhava Israel, humilhava todo mundo, e inclusive o Saul com o exército corria e se escondia de medo. Ninguém teve coragem. Ele enfrentou, Deus foi com ele. Ela inventou que ele estava dormindo, ajudou ele a descer por uma janela para ele fugir, que o pai ia matar. E ela pega um ídolo, tinha um ídolo. Isso me faz pensar. Porque se Davi era um adorador do Senhor como ele era, como é que tinha um ídolo, chamado um ídolo de família, e ela botou na cama e cobriu e botou tipo pele de carneiro para dizer que ele estava doente. Eles voltaram a dizer, o homem está doente. O Saul falou, traz a cama dele, para eu matá-lo. Chegaram lá, que puxaram, Davi não estava lá. Ele chegou para ela e falou, por que você me enganou? Ela mentiu e disse, porque ele me ameaçou de morte. Ele disse que se eu não fizesse isso, ele ia me matar. Então, ali nós já vemos o seguinte, a Mical nunca quis acompanhar o Davi. Então, é um amor que... amou, e interessante que em toda parte você vê Mical, filha de Saul, ela foi esposa de Davi, não aparece em nenhum momento Mical, esposa de Davi, não aparece, sempre filha de Saul, porque ela nunca se posicionou como realmente esposa, porque ela, apesar dela, esse amor, mas ser a princesa, estar na posição de princesa para ela era mais importante. Tanto que ele fugiu, passou anos, esconde de cá, esconde de lá, esperando o que Deus ia fazer. Cadê Mical? No palácio. Mentiu que Davi, uma coisa que ele nunca faria. Que ele tinha ameaçado ela de morte, se ela não fizesse aquilo. E o ídolo? De quem era esse ídolo? Com certeza era dela. Do Davi não era. Era dela. Como é que entrou na vida, na casa deles, que era a casa deles, um ídolo? Com certeza por intermédio dela. Então, o Deus de Israel era o Deus dela, mas ela também tinha outros deuses. Então, aqui você vê a Mical, você tem que pegar o tipo de crente que fala uma coisa, até tem, provavelmente ela tinha sim esse sentimento por ele, mas ela tinha outros valores e que ela não queria abrir mão.
O Saul pega a Mical, realmente na maldade, e entrega para um outro homem. Ela é casada com Davi. Ela é a primeira esposa de Davi. Foi a primeira esposa. O Saul é da descendência de Benjamim. Benjamim foi filho de Raquel, uma moça muito bonita, tanto que a Bíblia diz dos benjamitas e fala do Saul que era um homem bonito. O Davi era da descendência de Lia, de Judá. E você pode ver que eu preguei outro dia ainda sobre Tamar, que foi até as últimas consequências para fazer parte do plano de Deus, porque o Salvador viria da tribo de Judá. Então quem seria a mãe do sucessor do trono? Mical. Porque Deus respeita as alianças. Tanto que a primeira esposa, Jacó trabalhou por Raquel, mas Labão deu Lia, foi a primeira esposa. Então foi o filho da Lia. Os primeiros 3 filhos perderam a primogenitura, Rubem e Simeão e Levi, mas veio para Judá. Porque Deus respeita as alianças. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus respeita as alianças. Quem foi a primeira esposa de Davi? Mical. Quem seria o sucessor do trono? O filho de Mical. Porque Deus respeita. Será que Davi teria se casado com tantas outras mulheres se Mical tivesse estado do lado dele? Coisa que ela não esteve. Porque mesmo sabendo, porque eles sabiam das promessas de Deus, do plano de Deus, Jonatas sabia. Tanto que Jonatas ficou do lado do Davi, que era o irmão dela. Mas ela não deu importância. Sabe quando uma pessoa, ela está fazendo parte de algo muito grande, ela simplesmente não dá importância para o que deve ser dado importância. A lá pai dela, o pai, dá exemplo do pai dela, que ao invés de valorizar a comunhão com Deus, brigou até a morte para segurar o trono. A posição de princesa para ela foi mais importante do que fazer parte do plano de Deus. Que todos sabiam. Davi era da tribo de Judá. E o Salvador viria da tribo de Judá. Tanto que o Senhor falou, nunca vai faltar descendente no seu trono. Vai ser eterno isso. Por que eterno? Porque Jesus é da tribo de Judá. Filho de Davi. Então isso é tão forte, é tão profundo. E essa moça era para ser irmã dela. A irmã casou com outro. Que mais tarde eu já preguei sobre isso. Quantas perdas ela teve. Veio para ela. Quando ela teve oportunidade. Então nós observamos uma Mical. Que a posição de princesa, o egoísmo era mais do que o plano de Deus. Ser a mãe do sucessor que estaria na linhagem do Senhor. Quantas vezes nós temos algo tão grande diante de nós? Nós temos promessas e nós trocamos por coisas tão pequenas. E nós não damos valor àquilo que tem realmente valor. E aí Saul, na maldade, usava, pegou e deu ela para Paltiel.
E ela se tornou esposa, mas ela era casada com Davi. E o pai pega e dá e põe ela com outro homem. Porque ele queria massacrar mesmo Davi. Passa o tempo, Saul morre, Isbosete entra no trono, 2 anos depois morre também. Ele faz um acordo com Abner, que foi o comandante do exército de Saul, para ele poder voltar. Só que dentro desse acordo ele diz: eu quero minha mulher de volta. Porque Davi era um homem que entendia sobre alianças. E ele entendia que Deus trabalha tudo de forma legal. Ele era o genro do rei. E ele disse: eu paguei por isso com aqueles 200 prepúcios que me foram pedidos. O que o Saul pediu a mim. Ele disse: eu quero minha esposa de volta. Abner, não muito firme, vai e dá uma ordem para que Paltiel libere a Mical. O marido, que agora era o segundo marido, vai atrás chorando por perder a esposa, que na verdade não era a esposa dele, estava com ele, mas por atitudes erradas do Saul. E agora a mulher está voltando para o Davi. Quando você vai vendo, ela teve mais, olha só, Davi ainda trouxe, ele respeitava as alianças, ele entendeu, não, ela tem que voltar. Ela tem que voltar, ela já está casada. Casada sim, não estava casada, era casada com ele. O pai, na maldade, fez aquilo com Davi, o Saul. Quando ele foi para assumir, ele disse, ela foi a primeira esposa dele. Eu quero minha esposa de volta. Se você observar, a situação emocionalmente para ela não foi fácil. Mas as escolhas ela foi fazendo ao modo dela. Ela teve mais uma chance de voltar e fazer parte daquele plano. Se a mãe do sucessor, se você olhar, olha como Deus faz. Ela desprezou. E eu vou terminar de ler, você vai ver como ela agiu. Ela trouxe para ela uma sequidão. Ela se tornou infrutífera, o útero secou. Uma mulher infértil. Para quem Deus deu esse privilégio? Para a mais improvável das improváveis. A Betseba, que foi a mãe do Salomão. A mais improvável, a improvável era ela. Mas o que nós percebemos que provavelmente o coração, o quebrantamento, até por tudo que ela passou, a perda do filho, aquela situação toda bagunçada, o sofrimento, fez ela cair numa condição e dar a Deus, onde ela acabou sendo a mãe do sucessor do trono. Mas é certo que se tem alguém que não era para ser, seria ela, jamais. Porque Deus respeita as alianças. Então, a mãe do sucessor tinha que ser Mical, que foi a esposa, a primeira esposa. Agora ela volta, está aí. Quando ela olha para Davi, está todo mundo lá, vivendo o maior avivamento. Onde está Mical? Onde é que está Mical, gente? De novo, onde está Mical? Na janela. Fazendo o que, gente? Observando, criticando, com vergonha. É lá que está Mical. Todo mundo vivendo um momento ímpar. E onde está Mical? Na janela. Lá que ela está. Observando. Criticando. Peraí, estava chegando o quê? A presença de Deus. Ah, não queria a presença de Deus, não? Não. Não.
queria não. Ela não queria. A atitude dela é aquela atitude de gente egoísta, julgadora, que não realiza nada. Como eu disse, Mical parou no tempo, Mical não fez nada. Nitidamente era uma mulher amargurada, que apesar de estar numa posição de primeira, ele tinha outras mulheres que vieram depois dela, porque ela nunca esteve com ele, nunca acompanhou. Então o que nós vemos aqui é Deus nos dá a bênção e nós rejeitamos a bênção, nós não valorizamos a bênção. E eu já preguei aqui, tudo que você despreza, você perde. Eu tenho oportunidade de fazer parte de algo grande, mas eu não dou valor àquilo. Eu tenho oportunidade de fazer parte de algo muito grande, mas não tem importância para mim. Eu sei olhar, eu sei ficar lá na janela, não estou fazendo nada pelo reino de Deus, não estou aproveitando nada, não estou adorando a Deus, estou fazendo nada, estou lá na janela com a minha vida parada, cega espiritualmente, olhando a vida, olhando o povo adorar a Deus, não precisa disso não, isso é bobagem, não concordo com isso não, isso aí nossa, que vergonha, Davi, que vergonha, Davi, faz isso não, Davi, que vergonha. Agora você vê aqui, ó, ela desprezou ele no seu coração, teve vergonha dele. Eles trouxeram, 17, a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e Davi lhe ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Já tinha oferecido um monte, ofereceu mais. Você vê que ele era um homem comprometido com Deus, ele queria Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, o povo. E deu um pão e um bolo de tâmaras e um bolo de uvas, passas, e cada homem e cada mulher, a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família. E no original, Davi, quando voltou, ele voltou para abençoar a família, mas especialmente Mical. Porque ela era a primeira esposa. Tanto que na Bíblia, quando Jacó amou mais, e Raquel trabalhou por ela 14 anos, só que Raquel morreu antes de Lia que ficou com ele até o final. Porque Deus respeita as alianças. E isso, você deve abrir o leque, porque isso serve para tudo. Nós não podemos quebrar alianças. Nós precisamos respeitar aquilo que Deus respeita. Então ele foi animado para levar uma bênção especial para essa família, especialmente para quem? Para Mical. Filha de Saul, não fala mulher, esposa de Davi. Você vê, até Abigail, que ficou viúva, você vai encontrar diversas vezes. Ela ficou viúva de Nabal, casou-se com Davi, mas fala lá, Abigail, mulher de Nabal, Abigail, que foi mulher de Nabal. A Bíblia lembra. Olha, antes foi assim. Aqui nunca fala, porque ela nunca se posicionou. Ela realmente nunca se viu nessa condição. Ela queria
toda a parte boa da coisa, mas ela não queria os sacrifícios que aquilo envolvia. Ela não estava disposta a renunciar, abrir mão daquela posição, por exemplo, para enfrentar coisas com ele. E aqui tem mensagem. Nós queremos muitas coisas de Deus, mas não queremos sair daquele lugar. Nós queremos que Deus faça tudo, mas eu não quero abrir mão disso. Eu quero que Deus faça tudo, mas não quero abrir mão do meu ídolo também. Eu tenho Deus, mas tenho o meu ídolo. Eu quero Davi, mas eu quero as bênçãos de Deus. Eu quero fazer parte do plano de Deus. Eu quero ser a mãe do sucessor do trono, mas eu não quero ir acompanhar Davi para deserto, né, gente? Eu sou princesa. Eu não quero isso na minha vida. Eu quero muita coisa de Deus. Mas eu não quero abrir mão do que eu acho, acredito, no que eu penso, não tenho o meu ídolo. Quem está entendendo? Ele voltou, olha só. Ele voltou, ele abençoou o povo e voltou para casa. Olha que frase, voltando Davi, ele tinha esse poder. Para casa, para abençoar a sua família. Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e ele disse: como o rei de Israel se destacou hoje? Ó, o cinismo. Tirando o manto na frente das escravas e de seus servos, das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Ela veio e disse: que coisa ridícula, Davi, o que você estava fazendo aí no meio desse povinho? Lá no meio de quem que você estava, Davi? No meio das escravas, Davi. Hein, Davi? Você é um rei, Davi. Você esqueceu que você é rei? Para estar com esse povinho, carralé aí, com esse monte de pobre. Hein, Davi? Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei. Perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, minha filha. Ou de qualquer outro da família dele. Quando me designou, olha como ele usou. Esse cara vulgar que você está chamando aqui, ele me designou soberano sobre o povo do Senhor. Sobre Israel, perante o Senhor, celebrarei e me rebaixarei. Para você rebaixar, Mical, me rebaixarei ainda mais. Essa é a sua mentalidade? É assim que você pensa? Eu vou me rebaixar ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Aquilo que eu achar que eu tiver que fazer para me humilhar diante de Deus, eu vou fazer. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Você me despreza, mas está vendo essas escravas, esse povinho aí que você tá falando? Para mim não tem problema nenhum. Eles me honram. Você não me honra, mas eles me honram. Você não entende o que eu estou fazendo. Eu estava adorando o Senhor. Nós estamos vivendo um momento especial. Você, em vez de estar lá na janela, você devia estar aqui, desfrutando. Mas você não vê Mical em nenhum momento enfrentando a vida com Davi. Ela queria sua parte de ser a filha do rei, a mulher do rei, a primeira esposa do rei, quem sabe a mãe do sucessor, que seria ela. Está no palácio, toda a posição, ela quer toda aquela honra, toda aquela estrutura, mas sem sacrifício, sem renúncia, sem abrir mão de nada. Se humilhar, o que é isso? Muito pelo contrário, ela viu o que Davi estava fazendo, adorando o Senhor, e aquela atitude que ele era uma pessoa, que ele estava no meio das pessoas, no meio do povo, e ela via aquilo como uma coisa tão pequena. Chamou ele de homem vulgar. Está agindo igual um qualquer. Ele disse: na sua cabeça. Porque eu estava adorando o meu Senhor, e eu vou me humilhar ainda mais, eu vou me rebaixar, eu vou me humilharei aos meus próprios olhos.
Para Deus eu faço o que for preciso, eu abro mão do que for preciso. Deus é mais importante para mim, Mical. E a Bíblia diz, e até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. A partir daquele momento, ela trouxe para ela uma maldição. O útero dela secou. A vida dela se tornou infrutífera. A vida dela secou, porque os valores dela eram baixos. Ela não estava interessada em Deus, ela não estava interessada em viver com propósito, ela não via como um grande valor. Até porque o valor da mulher nessa sociedade, a honra era ter filhos. Sendo filha de rei, mulher de rei. Claro que ela queria ser a mãe do sucessor. Claro que lá dentro dela, nem que fosse para se valer daquilo. Filha de rei, mulher de rei e mãe de rei. Eu vou perpetuar aqui. Daqui a pouco, avó de rei. Deus tirou isso dela. Inclusive o quanto ela desprezou esse casamento com Davi. Apesar de você ver, e Mical amava Davi. Mas que amor é esse? Amor não é sentimento, é atitude. Cadê a atitude? Cadê? Quando você vê atitude. Mas eu não quero que você se prenda, eu estou contando a história, mas eu não quero que você se prenda em si, no casamento, isso, eu quero que você veja a cabeça. Que tipo, esse tipo de crente, a bênção aqui era dela, era da família, mas especialmente dela. Ela jogou fora a bênção. Porque ela só criticou. O lugar dela era na janela, espectadora, observando e criticando. Ai, que coisa feia. Ai, não concordo com isso. Ai, não precisa disso. É o crente que está ali só na janela, está ali no banco. Ele está no banco, não concordo não, sabe? Eu acho que não precisa de tudo isso. Eu acho que não é bem assim, sabe? E o Senhor está dizendo, meu filho, se humilha, meu filho. Faz igual Davi, se rebaixa. Ela terminou infrutífera e no esquecimento. A bênção foi para outros. Ela terminou infrutífera e no esquecimento. Cadê Mical? Você vê que quando ela voltou para Davi, ela teve mais uma vez a oportunidade de fazer diferente. Mas algumas pessoas, não importa quantas oportunidades elas recebam de Deus, elas tenham na vida. Elas continuam pensando da mesma maneira. Elas continuam tendo a mesma mentalidade. Aquela mesma visão. Arrogante, crítica. Aquele mesmo olhar. Você vê que o tempo passou, a Mical era a mesma. Só na janela, não fez nada. A Bíblia não diz que ela fez alguma coisa de bom, não produziu nada, não ajudou ninguém, não adorou a Deus, não viu como uma grande bênção a chegada da presença de Deus da arca, mas achou ridículo o Davi adorando a Deus no meio do povo. O que ela trouxe para a vida dela? Sequidão. Porque ali ela revelou o quanto ela era uma pessoa amarga. Quem não tinha superado o passado, cheia dela mesma. Nunca levou a sério a relação com Deus. Tanto que tinha um ídolo lá. Quantas pessoas que estão aí andando com Deus 1 milhão de anos
Buscam a Deus, mas buscam outras coisas também. Dizem que amam a Deus, mas dão prioridade a outras coisas também. Deus não é a prioridade da vida. Dizem que amam. Ai, eu amo Davi. Cadê a prova disso? Ai, eu amo as coisas de Deus, eu amo isso. Cadê? Quando eu quero que Deus faça isso e aquilo, cadê as renúncias? Cadê as decisões? E cadê a atitude? Cadê a renúncia? Quando tem que se humilhar, quando tem que buscar Deus. Para ela era se rebaixar. Tanto que Davi usou essa expressão. E me rebaixarei ainda mais. Para vocês se rebaixar, vou me rebaixar ainda mais. E me humilharei aos meus próprios olhos. Aquilo que eu tiver que fazer, que eu achar que eu tenho que fazer, mas eu vou fazer. Aí você vê a vida do Davi, ele só foi honrado por Deus. Você vê um homem que foi honrado, e foi honrado, porque é exatamente isso. Davi buscou a Deus com todas as forças dele. Eu comecei lendo aqui, ó. Aqui. Davi vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Quem estava levando aqui, ó, o som de gritos de alegria. E Mical na janela, criticando e achando aquilo tudo um absurdo. Como é que Deus vai fazer na vida de uma pessoa que não se humilha diante de Deus, que não valoriza o que Deus deu a ela, que não vê como bênção aquilo que Deus colocou diante dela, que não importa quantas oportunidades Deus dê a ela, ela age da mesma maneira, com desprezo. Ela desprezou o que ela não podia desprezar. Pois quando a princesa, a filha de rei, mulher de rei, que só ficava com o seu narizinho empinado na janela, desprezou, o Senhor deu para aquela improvável. Eu fico imaginando Mical naquele palácio, vendo Betseba gerar o sucessor do trono. Porque Betseba era a mulher de um soldado, que nem era soldado de ponta. Uma mulher que não... Assim, perto da posição que ela ocupava, princesa, nasceu na realeza. Quem era Betseba? A mulher do soldado. E toda aquela história que a gente já sabe. E aí Deus vem e pega o improvável mesmo. Mas é aquele que vê valor, que se humilha, que se curva diante de Deus. Daí Deus pega uma Betseba, que é a mais improvável de todas, e põe ela para mostrar isso para nós e nos dar esperança, tá vendo? Eu pego aquele que se quebranta, eu pego, não importa quantos erros, não importa de onde veio, eu levanto. Eu dou a ele. Ela foi a mãe de Salomão. Deus não podia ter dado o sucessor. Por exemplo, a Abigail, que foi uma mulher tão inteligente, tão sábia, tão prudente. Não. Deu para aquela que era realmente a que todo mundo diria, não, essa não pode. Essa não pode. Mas para Deus não tem isso. Para Deus tem aquela pessoa que se curva diante dele. E apesar de Mical ter todos os direitos, ela nunca deu valor. Ela só desprezou. E o fato do Davi ser tão expressivo, tão apaixonado por Deus, a levou a criticá-lo. Ela viu aquilo com maus olhos. Não fez nada por Israel, não fez nada pelas pessoas, não fez nada, a não ser criticar. E por fim,
trazer para ela uma maldição, uma esterilidade. Quantos crentes que estão secos, a vida está infrutífera, está seca, porque são crentes de janela, são apenas espectadores, são críticos, só ficam observando, não fazem o que tem que fazer, mas sabem opinar. Desprezam as oportunidades que têm. Tem sempre uma opinião, mas não se humilham. Porque tudo é rebaixado. Eu vou me rebaixar? Eu vou me rebaixar, Davi? Eu me rebaixo. E vou me humilhar, e o que eu precisar fazer. Mas para Mical, aquele era o fim do mundo. Ela tinha até vergonha daquilo. Quantos que querem viver coisas incríveis em Deus, mas ainda tem vergonha de admitir para os outros que é cristão, tem vergonha das coisas de Deus. É um orgulho, é uma arrogância, não se submete. E está lá na janela. Não faz nada. Enquanto estava todo mundo lá, a cada 6 passos oferecendo sacrifícios, Mical no palácio, aí olhando na janela de cima para baixo. Ai, que coisa ridícula. Ai, Davi, se enxerga, que coisa horrível, Davi. Minha filha vai cuidar da sua vida. Deus tirou do seu pai e deu para mim o trono. Entendeu? Ele me fez soberano, minha filha, exatamente porque eu me humilho, minha filha, porque eu rebaixo, porque o que você chama de rebaixar, eu vou rebaixar mesmo. Só que eu estou no trono, minha filha, eu sou o soberano aqui. Exatamente porque essa tem sido a minha vida. Na verdade, ele estava dizendo para ela, seu pai não se humilhou, eu vou me humilhar, seu pai não se humilhou, e ele perdeu, a família inteira perdeu. Você não aprendeu com isso não, minha filha? Porque tem gente que não aprende, a família inteira dela foi derrotada. E ela não aprendeu com a derrota do pai, a derrota da família. Ela continua lá, naquele mesmo lugar. Tem gente que não aprende com os erros dos outros, não aprende com os próprios erros. E está tendo mais uma oportunidade. Porque Deus é um Deus bom, Deus respeita as alianças, Deus leva a sério o que Ele falou. Só que as pessoas muitas vezes elas jogam fora, elas rasgam aquilo que elas estão recebendo de Deus, elas jogam fora. Porque elas não querem ceder, se submeter, tudo é rebaixar, tudo não precisa disso. Está falando, ora meu filho, jejua, se curva diante dela. Ai, achou que não precisa, sabe, na igreja lá perto de casa não precisa disso. Não precisa, aí ele sabe. Vai ver a vida de quem não busca Deus, como é que está? Falar em nome de Deus, o mundo fala. Quero ver ter vida com Deus e ter o nome no livro da vida. Mical também, era crente, a crente de janela, que tinha ídolo em casa. E que apesar de ter tudo à mão, oportunidade diante dela, só sabia jogar fora, desprezava. Arrogante. Sabia criticar, sabia observar, sabia opinar. Mas não fazia nada. Terminou seca, infrutífera e no esquecimento. Cadê Mical? Cadê? O que foi feito de Mical? 2 Samuel 7. O rei Davi já morava em seu palácio. O Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos. Isso é o próximo capítulo, ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã, aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. E Natã disse para ele, Natã respondeu ao rei, faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã, vai dizer ao meu servo Davi, meu servo, que assim diz o Senhor, você construirá uma casa para eu morar?
Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro, por onde tenho acompanhado os israelitas. Uma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Fala para ele, não. Essa é a sua visão. Mas o senhor se sentiu honrado? Por um lado ele disse, não, eu não vou habitar numa casa, mas ele se sentiu honrado. Porque Davi estava sempre pensando em Deus, preocupado em honrar a Deus. Eu quero construir um templo para Deus. Eu estou num palácio e a arca do Senhor numa tenda simples. Aí olha o que Deus disse. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, eu tirei você do pasto, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E era para Mical ter valorizado e desfrutado. Estava tudo ali. Um homem que honrava Deus, se humilhava diante de Deus e que Deus tinha prazer de honrar. Porque quem é que Deus vai honrar? Gente como Mical? Gente como Saul? Não, é gente como Davi. Que, na opinião dos outros, está se rebaixando. Ele diz, me rebaixo. Para Deus eu rebaixo, para Deus eu me humilho. Eu estou interessado na presença de Deus. Oferecia sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios. Se você vê a quantidade de sacrifícios. Ele queria a presença de Deus. Ele queria construir um templo para o Senhor. Ele tinha Deus na cabeça o tempo todo. E Deus continua, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e tem feito desde a época que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo, também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. Fala para ele que eu vou estabelecer uma dinastia. Nunca vai faltar um descendente seu no trono. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, que foi Salomão, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quem era o Deus de Saul? Na teoria era o Deus de Israel. Só na teoria, porque na prática era o trono. E que coisa triste, Saul desprezou tanto a Deus, tudo relacionado a Deus, que ele retirou aqui, ó, como não retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Olha que coisa triste. A quem tirei do seu caminho, eu tirei Saul do seu caminho. Porque Saul nunca se humilhou, deu ouvidos a Deus. E esse tipo de gente não vai longe na vida, tanto que a Bíblia diz que Deus honra os humildes, os sinceros, os verdadeiros, não os perfeitos. Mas ele se opõe aos orgulhosos. Você quer arrebentar que a sua vida seja uma pessoa orgulhosa? Você quer arrebentar que a sua vida seja uma pessoa arrogante, orgulhosa? Fica na janela, só observando, não fazendo nada e dizendo o que está errado. O que está errado com o outro,
e tal. E o que você está fazendo? Se perguntar o que a pessoa sabe dizer o que está errado. Mas por que você não faz certo? E ela foi falar que estava errado um homem, que tudo que ele estava fazendo era assim, como uma criança na presença de Deus, entregue, apaixonado por Deus. E ela lá, na janela. A quem tirei do seu caminho? Eu não quero ser aquele que Deus... Eu quero que Deus tire do meu caminho. Eu não quero ser aquele que Deus... tirei essa aqui do caminho. Essa aqui é uma arrogante. Eu não sou a prioridade na vida dela. Ela me despreza. Ela despreza a minha palavra. O Saul não tinha Deus na cabeça, tinha o trono e destruir Davi. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó soberano? Olha como ele recebia as coisas de Deus. Acabou de receber. Ele foi e foi orar. Quem sou eu, Senhor? Ó soberano Senhor, e o que é a minha família para que me trouxesses a este ponto? Senhor, onde o Senhor me colocou? Ó a gratidão dele. Ó o que o Senhor fez por mim. Eu jamais imaginei chegar num ponto desse. E é tão interessante, né, que o pai do Davi nem lembrou dele. E por fim, não fala que algum irmão fez algo realmente pela família, mas quando Davi venceu Golias, a família dele foi honrada, foi isenta de impostos, foi abençoada, passou a fazer parte da realeza. E quem é que proporcionou isso? Exatamente o menino, o cara que ninguém lembrou, o pai não lembrou, ninguém lembrou. E Deus usou exatamente aquele lá para abençoar a família inteira. Aquele que todo mundo olhava, não, esse aqui, não tem mais nenhum filho, não. Tem, mas ele cuida das ovelhas. Com certeza, se o rei não está entre esses aqui, esse aí que não é o rei, não. Não, vai chamar ele que a gente não come enquanto ele não chegar. A hora que ele entra, aparece, Deus fala para Samuel, esse. Eu fiquei imaginando a cara do Jessé e dos 7 irmãos. Eu fico pensando o Jessé lá dentro. Meu Deus, eu esqueci esse garoto. Meu Deus, mas esse aí... Será que o Samuel não está caduco? Não, errou. Eliabe é rei, tem cara de rei. O próprio Samuel chegou. Eliabe. Não. O homem vê a aparência, mas eu vejo o que está dentro do coração. E esse aí não, esse aí é mais um Saul, esse aí não tem sinceridade. Passou todos os filhos. Não tem mais nenhum filho? Não tem. Sujeito, com certeza, queimado do sol, fedendo ovelha, cheio de carrapicho para tudo quanto é canto. Chega o Davi, ruivinho, vivia no pasto. Você há de imaginar, a pessoa que vive no pasto, sol, chuva, no tempo, cuidando de ovelhas. Devia ter aquela imagem, aquela aparência mais judiada. Lutava com o leão, lutava com o urso, defender as ovelhas. Tanto que ele já tinha unção de rei. O pai dele mandou ele levar uns queijos para os irmãos que estavam na batalha, de fachada, porque ninguém enfrentava. Estava lá, tinha a farda, mas quando o Golias aparecia, todo mundo corria. Tinha farda, tinha espada. E Davi foi lá entregar os queijos, a mando do pai. A humildade dele é sempre uma coisa. Não é à toa que a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus.
Ele podia ter crescido para o pai e dizer, pai, foi consagrado, meu filho. Eu lá entregar queijo agora? Você não viu que Samuel, sacerdote, teve aqui, me consagrou, agora você me manda entregar queijo. Eu lá vou entregar queijo. Eu não sou mais esse cara. Também agora eu não cuido mais de ovelha fedorenta, agora eu sou rei, me ungiu aí. Continuou, acabou de ser ungido, foi cuidar das ovelhas, continuou a vida. Aguardando o que Deus ia fazer. Depois está todo mundo fugindo, ele diz, vocês não têm que ficar com medo desse Golias não, eu vou enfrentar. Todo mundo, rapaz, pega um espelho para ele se ver, olha o seu tamanho. Isso aí foi criado desde os 5 anos de idade, sendo treinado para ser esse guerreiro, essa máquina de matar. E você está achando que você pode enfrentar? Saúl diz para ele, você não pode. E assim você conhece a história. Davi enfrentou com o que ele sabia, com o que ele tinha. Esse Saúl, que tinha tanto ciúme dele, só tinha melhora daquela possessão quando ele tocava a harpa. Porque ele era músico, ele era um adorador. Tocava, cantava, escrevia músicas e salmos maravilhosos. Ele tinha Deus na cabeça, no coração, na vida. Ele se humilhava. Você vê que é uma característica dele. Ele se humilhava. Senhor, quem sou eu e a minha família para que me trouxesse a esse ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falasse sobre o futuro da família, da família, sobre o futuro da família que deste ao teu servo. O Senhor está falando comigo para hoje, está falando do futuro, para eu não me preocupar que o Senhor vai cuidar da minha casa, da minha família. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, soberano Senhor. Por amor da tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste ao teu servo. E a Bíblia diz aqui em 2 Samuel 8:6, e o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Pega o seu propósito e vamos nos colocar de pé. Queridos, você é o crente Davi, capaz de se humilhar e sacrificar e se rebaixar, se é assim que muitos veem, e se doar. Ou você é o crente Mical, que quer tudo de Deus, mas não quer sair da janela. Observa tudo, sabe falar, sabe criticar, mas só importa a posição. Quer tudo de Deus, mas não quer se doar, não quer se render, não quer se humilhar, não quer sacrificar, não quer dar a Deus o que Ele está pedindo. O que Deus está pedindo a você? Mical desprezou. Você tem desprezado o chamado de Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus? O que Deus tem colocado diante de você para você fazer? Você vê que Davi queria agradar a Deus e Deus o honrou. Porque quando nós agradamos a Deus, Deus nos honra. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, Deus vai nos promover. Deus vai tirar da nossa frente. Ele disse, eu tirei os inimigos do seu caminho, eu tirei o Saul do seu caminho. Ele deu paz a Davi, ele deu honra. Ele disse, eu tirei você do pasto e transformei você no soberano de Israel. Todo mundo quer uma posição de grande honra, mas tem um processo. E nos dias de hoje,
Nós já ouvimos muito isso. Isso não precisa, aquilo outro não precisa. Mas a palavra de Deus continua aqui. Ela continua aqui, ela continua valendo. Aquele que se humilha, o Senhor exalta. Aquele que valoriza as coisas que Deus tem colocado diante dele. Aqueles que estão realizando para Deus e se sentindo abençoado por poder se curvar diante da vontade de Deus e dar a Deus e se render a Deus. Eu tenho certeza, cada um aqui está pedindo algo, mas certamente Deus também está te pedindo algo. Você está pedindo algo para Deus e Deus está pedindo a você. Você está aberto a dar? Deus pode tirar os Saús do seu caminho, os inimigos que estão aí, situações várias, e colocar você num patamar tão alto, de você olhar e dizer assim: Senhor, quem diria que o Senhor ia me trazer? Meu Pai, olha que lugar que o Senhor me colocou, olha que honra, oh meu Pai, olha que ponto, olha que nível o Senhor me colocou. Deus é poderoso para fazer. E Ele vai fazer. Uma palavra como essa não vem porque o Senhor não tinha uma outra para nos enviar. Não, aqui há um propósito. A palavra vem sempre com um propósito para nos ensinar, nos alertar, mexer com a gente. Eu vou sair da janela e vou para o meio do povo adorar também. A arca está chegando, eu vou adorar a Deus, vou ter Deus na cabeça, vou apaixonar, e ser cada vez mais apaixonada por Deus. Eu vou sacrificar, eu vou dar a Deus e eu vou me humilhar. Ou eu vou continuar querendo manter aquele lugar, mas sem dar nada. Eu quero tudo, mas não dou nada. Ela desprezou, e tudo que a gente despreza, a gente perde. Você vê que nós vemos duas janelas na vida da Mical. Aquela primeira, quando o marido foge, ela não quis acompanhar e mentiu, pegou o ídolo, escondeu, e quando o pai pressionou, ela não falou a verdade. Ela disse: é que ele me ameaçou, ele disse que ia me matar. Ele disse que ia me matar. E viveu a vida dela lá, não foi atrás do marido. Depois, quando ele se casou com outras mulheres, você vê elas ali acompanhando a situação, a própria situação de Ziclac. Vê onde as famílias deles ficavam. Elas estavam com eles. Mas Mical era a princesa. O lugar era dela. Quantas vezes Deus planejou para nós, o lugar é nosso. Estamos desprezando, estamos jogando fora. Deus está dizendo: eu tenho isso com você. Ela podia ter sido a mãe do sucessor. Está na linhagem de Jesus. Mas as coisas de Deus não eram importantes para Mical. Como exemplo do pai dela, o trono era importante, a posição era importante, a coroa era importante, mas não as coisas de Deus. E foi por isso que ela perdeu tudo. É por isso que ela foi humilhada, porque ela humilhou e ela foi humilhada. Ela humilhou Davi porque ele estava adorando a Deus e ela foi humilhada. E tem muita gente sendo muito humilhada exatamente porque a vida é humilhar. A vida é ver como menos as coisas de Deus. Quando você trata como menos, você vai perder.
Dê a Deus o que Deus está pedindo a você. Se humilhe diante dele e ele vai tirar os Saús do seu caminho. Ele vai te dar vitória por onde você for. Ele vai honrar você. Ele vai tirar os inimigos do seu caminho. Ele vai te promover altamente. Ele vai tirar você do pasto e vai te colocar numa posição de grande honra. Vai tirar você dessa situação de humilhação. Vai te colocar numa posição de honra. Ele vai fazer. É isso que ele está dizendo aqui. Eu vou fazer. Eu vou fazer na sua vida. Você tem que pegar o exemplo de Davi. E qualquer coisa que você tiver da Mical, arranca da sua vida. Porque Mical terminou infrutífera, infértil, com útero seco e no esquecimento. Ela humilhou, ela terminou humilhada. Porque eu fico imaginando a cara dela quando o filho de Betseba assumiu o trono. E tantas mulheres lá dentro tendo filhos e ela seca. Sendo que ela era a mulher da aliança, a primeira. Aquela que realmente era considerada a esposa. Quer dizer, o lugar era dela. Quantas vezes Deus nos dá algo, o lugar é nosso, a posição é nossa, mas nós só sabemos desprezar, jogar fora, não respeitamos, não valorizamos. Quantas vezes a promessa está diante de nós e nós não damos condições para aquilo se realizar na nossa vida. Pega o seu propósito e fala com Deus primeiro. Cada um sabe o que acontece e qual é o assunto que deve ter com Deus. Fala com Deus. É hora de nós nos humilharmos. É hora de darmos a Deus aquilo que Ele está nos pedindo. Se tiver alguém aí na janela só observando, cheio de opiniões, sai daí. Se tiver alguém não dando valor àquilo que deve ter valor, para com isso. Que a gente despreza, a gente perde. Em nome de Jesus. Seja grato e honre. Passe pelo que tiver que passar. Se humilha. Se submeta. E Deus vai te dar paz. E Deus vai tirar os inimigos do seu caminho. Deus vai tirar os Saús do teu caminho. E Deus vai honrar a sua vida. E vai honrar a sua família. Como está aqui, a palavra mostra bem. Deus vai te colocar numa posição de honra. Ele vai fazer. Isso é palavra de Deus. E Ele vai te dar vitória em qualquer lugar. Onde você for. Ele vai dar vitória a você. Então é palavra de Deus. Se humilha. Se curva diante de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Vamos falar com Ele. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Quantas vezes Então liberta-me de mim. eu vi situações sendo resolvidas completamente. Se o Senhor estiver Na vida de pessoas que simplesmente jogaram as pedras,
deixaram o passado, perdoaram, se arrependeram, se humilharam, saíram daquela posição de espectadoras, de observadoras, críticas, cheias delas mesmas, e se humilharam, e passaram a valorizar as coisas de Deus e a honrar a Deus, a sacrificar em Deus, a se doar para Deus. E as coisas foram mudadas. Elas são mudadas. Deus está mostrando aqui para você o quanto Davi foi honrado. E é certo que Deus está dizendo, eu vou te honrar, eu vou te promover. Se a palavra está vindo, é aquele portal, é mais uma oportunidade que a Mical está recebendo. É mais uma oportunidade que você está recebendo. De dar a Deus. De se curvar mesmo. E dar condições para Deus fazer na sua vida. Às vezes a gente olha e diz assim, eu já vi gente dizendo assim, não, mas eu não tenho mais do que me humilhar, eu não tenho mais do que... E às vezes um pouco de conversa. Eu falo, vai fundo, fala com o Espírito Santo. Talvez tem coisa aí, ó. Tem coisa que você não quer ceder, que você não quer abrir mão, que você não quer reparar, que você não quer deixar para lá. Você não passa nos testes, você não aprende com a vida, com as situações. Talvez até hoje os teus olhos não são bons. Os teus olhos não são bons. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Talvez a sua forma de olhar ainda é incrédula, é negativa, é crítica. Vamos lá. Cada um sabe o que o Espírito Santo está falando. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a sua luz está dentro, o que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas. A forma da Mical ver a vida, roubou a vida dela. Então vamos nos endireitar e dar lugar ao que o Espírito Santo está falando, e vamos nos curvar, e vamos dar condições a Ele, e Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ore ao Espírito Santo agora, pedindo ajuda. E se coloca, mas se doa. Pega esse jejum e se joga. Vai ser diferente, Senhor. Pode ter certeza. Eu sei o que eu falo. Quando nós damos a Deus o que Ele está nos pedindo, é assim, é uma coisa impressionante. O fluir, os acontecimentos, as mudanças. Quando nós damos a Deus, às vezes nós travamos, nós estamos, Senhor, porque o Senhor não me dá a vitória. Somos nós que estamos travando aquilo. Quando nós liberamos, quando nós entregamos para Deus, nós vemos um fluir. Quando nós nos humilhamos, porque se humilhar é dar ouvidos a Deus. É ouvir a Deus, é pegar a palavra dele como lei, como Davi fazia. Davi não media sacrifícios, esforços. Ele buscou a Deus com a força da vida dele. Ele oferecia sacrifícios, ele se doava. Ele passou por ridículo, até para a própria esposa, mas para ele não tinha importância. Deus era mais importante, o propósito era mais importante. Agradar a Deus é que importava para ele. Ó, Espírito Santo, vai passando o teu sangue na igreja agora. Vai queimando cada um do alto da cabeça à planta dos pés. Vai fazendo uma grande obra aqui, Senhor. Eu não sei o que acontece com cada vida. O que está acontecendo, eu não sei o que essa vida vive. O que acontece, como está a mente
fazendo a obra, Senhor. Vai falando, vai tocando, vai transformando, vai libertando, vai mudando radicalmente agora, Senhor. Deus, eu não sei exatamente o ponto que o Senhor está exigindo de cada um, mas o Senhor está aqui, Espírito Santo, para nos mostrar, para revelar, para trazer a luz. Ó Senhor, vai falando, vai orientando, vai mostrando, vai despertando, e que essa pessoa se levante corajosamente e com autoridade, com poder, meu Deus, para se submeter ao Senhor. Que cada pessoa que aqui está decida se humilhar, ó meu Deus, se colocar à sua disposição, ó meu Deus, se dar, se doar, ó Deus, sacrificar, te buscar com toda a força. Ah, Senhor, eu repreendo esses olhos maus, essa passividade, essa inércia, essa preguiça, esse desânimo, essa amargura, essa crítica, esse orgulho, seja lá qual for os sentimentos, os quais são, eu não sei quais os sentimentos que estão aí, predominando, tomando conta dela, mas eu repreendo agora, e que essas vendas caiam, e que ela seja livre da cegueira, que ela seja livre, meu Deus, de tudo aquilo que tem bloqueado o entendimento dela. Liberta, meu Pai. Talvez ela está tanto tempo na igreja ainda, os olhos dela são maus. Negativismo saia, pessimismo, incredulidade, dúvida, medo, amargura, falta de perdão, ódio. Eu repreendo esse cinismo, esse sarcasmo, esse orgulho, essa arrogância. Senhor, passa do teu sangue. Eu ordeno, saia em nome de Jesus. Esse domínio maligno, essa força maligna que tem roubado essa vida através de sentimentos, através de uma cegueira, eu repreendo em nome de Jesus. Essa religiosidade, essa pessoa que ainda tem se dividido, ela te busca, mas tem um ídolo ainda. Ela te busca, mas ela não é capaz de sacrificar. Ela não sai da posição de observadora. Ela não quer se entregar. Senhor, que isso seja mudado aqui hoje. O Senhor está nos chamando para uma vida profunda, para um conhecimento, para uma entrega de verdade, para um encontro com o Senhor, uma vida de verdade, um relacionamento. O Senhor está nos chamando, Senhor, a viver um relacionamento, uma vida séria, não religiosa, emocional, mais ou menos. Não, o Senhor está nos chamando para o novo tempo, para nós nos humilharmos diante do Senhor. Oh Deus, é difícil muitas coisas, mas é aí que vem a vitória. Deus fala aos corações. Eu não sei o que acontece no interior, na mente, no coração, mas faz a obra, Senhor. Vai fazendo a obra aqui agora. Pede o Espírito Santo. Fala com Ele, pede ajuda dEle, fala, me ajuda, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero me relacionar com o Senhor, eu quero temor no meu coração. Me ajuda, Senhor. É só você dizer, me ajuda, Senhor. Eu quero andar em temor, eu não quero perder a minha vida, perder o meu tempo. Acredite, quantas vezes Deus nos dá um lugar. Ele nos dá um lugar, Ele nos dá uma família, Ele nos dá um emprego, Ele nos dá um lugar de honra, e nós precisamos honrar. Quantas vezes Ele quer nos levar para esse lugar de honra, e nós precisamos dar condições a Ele. Dê condições para Deus tirar situações do seu caminho. E se você não estiver vendo, é hora de você dizer, Senhor, talvez eu não estou vendo, mas eu quero ver. Eu quero comunhão com o Senhor, eu quero vida com o Senhor. Eu não quero ficar dentro da igreja e tudo se tornar apático, sem graça. Eu não quero perder o temor, eu não quero viver uma vida sem avanços na fé.
Eu quero vida com o Senhor. Vamos, nós estamos em jejum. Talvez outro dia você estava tão fervoroso. E de repente você começou a se distrair. E você começou a tomar um outro rumo. E as coisas de Deus foram perdendo valor para você. Se volta para Ele agora. Talvez o seu primeiro amor venha esfriando. E Ele quer te levantar. Talvez você tenha tentado se dividir entre Deus e um ídolo. Que alguma coisa que ainda ocupa o lugar de Deus na sua vida. Talvez você só quer o que Deus pode te oferecer, mas não quer descer para sacrificar com todos e receber a arca, não está em busca da presença de Deus. Deus quer que cada um busque a sua face acima de tudo, e a sua mão sempre vai estar aberta. Vamos em nome de Jesus. Se você perdeu o temor, peça para Deus te ajudar. Talvez o seu coração está tomado. Talvez o seu coração foi tomado por alguma outra coisa, por algum sentimento, por algum desejo, por alguma paixão que não é Deus. Talvez você teve de Deus mais uma oportunidade para fazer certo, não faça errado. Em nome de Jesus. Quando nós temos a oportunidade de nos render diante de Deus, vamos nos render. Vamos nos curvar de todo o nosso coração. Às vezes o diabo vem e coloca algo diante de nós. Eu amo Davi, eu quero Davi, mas eu também quero o trono. Eu também quero o ídolo. Não, eu quero Deus. Eu quero estar na igreja, mas eu também quero isso, eu quero aquilo. Não, você tem que querer Deus. Oh, meus queridos, se renda a Deus. Eu não sei o que está acontecendo com cada coração, mas é hora de nós nos humilharmos. Talvez tenha alguém aqui que diz, não, eu quero a minha família, eu quero a minha mulher, eu quero Deus, eu quero a igreja, mas eu também queria viver essa aventura aqui. Não. Eu amo Davi. Mas eu também amo meu ídolo, eu também amo o palácio, eu também amo a minha posição de princesa. Então, eu amo Davi, mas há de entender, não dá para acompanhar ele na fuga, em deserto. Eu amo a Deus, mas sabe, abrir mão disso aqui ou disso aqui. Por que Mical terminou seca, angustiada, amarga e no esquecimento? Porque ela viveu essa vida se dividindo. Por que Davi, mesmo após errar e pagou um preço alto, ele foi restituído em tudo? Porque em todo tempo, na perda de filhos e em qualquer situação, ele botou Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Então você vê ele sendo honrado, promovido, restaurado, restituído. E terminou seus dias como homem segundo o coração de Deus. E o homem segundo o coração de Deus, a pessoa segundo o coração de Deus, é aquela que é capaz de obedecer.
Se você for capaz de obedecer, você pode ser uma pessoa falha, mas o que você tem que fazer é ser capaz de obedecer. Seja capaz de obedecer. Eu quero te pedir muito, em nome de Jesus, antes de nós concluirmos essa primeira parte, porque depois continuamos em oração, o Espírito Santo me toca profundamente para insistir. Se humilha diante de Deus e Deus vai te erguer. Faça o que Deus está falando com você. Dê a Deus o que Ele está te pedindo, por mais difícil que seja. E Deus vai te honrar grandemente. Diga não para a sua carne e Deus vai te honrar, te presentear, te abençoar. Ele não precisava, porque é nossa obrigação, mas Deus está sempre nos recompensando. Deus está falando aqui, se humilha. Fica comigo, eu vou te erguer, eu vou te abençoar. Em nome de Jesus. Senhor, responda à igreja. Responda a cada pessoa que aqui está. Eu consagro esse propósito e profetizo a materialização de tudo que foi colocado. Restaura, restitui, reconstrua a vida dessa pessoa. Levanta, liberta ela. Que os laços contra ela sejam quebrados em nome de Jesus. Todo laço que foi armado para derrubá-la, ciladas, eu repreendo em nome de Jesus. E que ela seja completamente livre desses sentimentos miseráveis, dessas paixões miseráveis, esses desejos miseráveis, que ela seja completamente liberta e restaurada, que ela seja fortalecida, que ela se humilhe, que ela seja honrada e promovida pelo Senhor, que ela se volte para o Senhor com toda a força e viva a sua glória. Eu abençoo lares, famílias, eu abençoo cada pessoa que aqui está, e eu tomo posse neste jejum de restauração e de definições, de boas novas chegando, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém.